Alô, 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 aqui para falar das novidades do À la Carte essa semana. E eu vou começar com um filme que é um dos mais incríveis que eu tive o privilégio de assistir na vida. O Mensageiro do Diabo. Esse filme é o único filme que foi dirigido pelo genial ator Charles Laughton, que aliás tem muitos filmes com ele aqui no À la Carte. E além de ser o único filme dirigido pelo Charles Laughton, eu diria para você que é um filme muito particular. É sensacional a maneira como o filme foi construído e pensado. A história, basicamente, desse homem que comete alguns assassinatos para cometer um roubo. E aí ele esconde o fruto do roubo, que foram $10 mil, o que na época era muito dinheiro, anos 50, e conta para os filhos pequenos aonde esse dinheiro está. Pede para eles não contarem de jeito nenhum para ninguém, porque ele vai voltar para pegar esse dinheiro. Ele foge, mas acaba sendo preso. E na cadeia ele conhece esse homem, interpretado pelo Robert Mitchum, que é um pregador, um pastor, absolutamente fanático, uma figura extremamente esquisita, um homem muito cruel, inclusive, que consegue sair da cadeia. O pai das crianças é condenado à morte e ele vai atrás, então, da viúva e começa ali um relacionamento com essa viúva e fica tentando forçar as crianças a dizer onde está o dinheiro. Contando assim, parece uma história de crime, mas o filme é quase como um pesadelo onírico. A maneira de filmar, a maneira de dirigir, a fotografia. O fotógrafo Stanley Cortez, que fez a fotografia desse filme, era um gênio da luz. Ele, inclusive, também foi o fotógrafo de Soberba, do Orson Welles, que a gente tem aqui no À la Carte, que também tem uma fotografia impressionante. E esse personagem, interpretado pelo Robert Mitchum, que faz esse pastor fanático, ele é tão fanático que ele tem escrito aqui nas falanges love e hate, justamente por esse contraste entre esses dois sentimentos tão antagônicos. E o fotógrafo e o Charles Laughton realmente tinha uma comunhão. Por exemplo, tem uma cena em que o personagem do Robert Mitchum, o Powell, está num cavalo e a cena é de longe. Na verdade, eles puseram um anão num pônei. É uma falsa perspectiva. Então, o filme tem todas essas coisas de uso da fotografia e de distorcer e de jogar com luz, com perspectiva. É um filme espetacular. Não vou falar muito mais. Pode embarcar, que é uma experiência cinematográfica. Eu tive a sorte de, quando ele era um iniciante cineclubista, na minha primeira viagem a Paris, onde eu mergulhei nos cinemas de Paris, que tem muitos cinemas passando filmes antigos. Esse filme estava passando nos cinemas e eu tive a sorte de assistir no cinema, numa tela grande. Foi sensacional. Recomendo O Mensageiro do Diabo. Depois desses dois filmes muito diferentes, vou falar de um filme, vamos dizer, mais ortodoxo. É uma superprodução espanhola de 2002 que chama-se A Assombração de Xangai. Não tem, na verdade, fantasmas nessa história. É uma grande produção. A história se passa em Barcelona, logo depois do final da Segunda Guerra, ali em 1948. E são vários personagens que vão se cruzando e o personagem principal é um garoto que tem esse homem que é meio um tio dele, que é uma figura bastante excêntrica, e uma mulher que conta umas histórias sobre Xangai, justamente, e lá em Xangai essa história que sim tem algumas coisas não muito realistas. É uma produção caprichadíssima, um elenco incrível, você vai reconhecer muitos atores espanhóis, Ariadna Gil, Jorge Sanz, e o grande destaque, claro, é o Fernando Gomes, que é esse personagem mais exótico, mais excêntrico, que é um ator extraordinário, que está muito bem. É uma grande produção, filme dirigido pelo Fernando Trueba, belíssimo filme, capricho de filme, tem esse momento da história da Espanha, depois da Guerra Civil, depois da Segunda Guerra, Barcelona, caprichadíssima direção de arte, figurinos, fotografia, enfim, belíssimo filme, A Assombração de Xangai. Agora um filme que vem direto do cinema, foi lançado há pouco tempo, Redenção. É um filme espanhol, dirigido pela Itziar Boilan, cineasta muito premiada. Esse filme, inclusive, ganhou um prêmio no Festival de San Sebastián, foi premiadíssimo. É baseado numa história real. No ano 2000, esse homem, ex-governador da região, político, está num restaurante conversando com um amigo, quando entram dois homens do ETA e literalmente fuzilam ele na mesa do restaurante, ele morre e os homens fogem. Esses homens acabam sendo presos. Em 2011, a viúva desse homem, Mike Sabel, que é um nome bastante básico, decide que quer conversar com o assassino do seu marido. Nesse momento, ela inclusive é presidente da Associação das Vítimas do Terrorismo do ETA. O ETA era um grupo terrorista no País Basco, que exigia a independência do País Basco, que foi muito violento desde os anos 80, enfim, matou muitas pessoas. Fundamentalmente, o ETA matava políticos, policiais, nesses atentados a tiro,
Enfim, em 2011 o ETA já estava parando de fazer os atos terroristas e há esse movimento, então, de aproximação de algumas pessoas com os criminosos. E aí ela decide que ela quer conversar com o homem que havia matado seu marido. É um filme forte, um filme que fala de eventos históricos importantes da Europa e que tem uma interpretação espetacular da Bianca Portillo, que faz a Max Abel. Filme bonito, filme muito bem dirigido, um filme que fala de vários assuntos importantes. Redenção. Para completar, essa semana tem mais um filme, Paraíso Perdido. É um filme dirigido por Monique Gadenberg, uma produção muito caprichada brasileira, um filme de 2018 que tem um elenco fenomenal, liderado por nada mais, nada menos que Erasmo Carlos. A história, então, do Erasmo Carlos, que é dono dessa boate, desse clube noturno já há muito tempo. Esse clube é muito famoso, muito frequentado, e ele faz de tudo para proteger e garantir que a sua grande e excêntrica família esteja protegida. Ele tem vários filhos, cada um deles é um pouco mais esquisito que o outro, e a história se desenvolve então nesse universo dessa boate, desse clube noturno que se chama Paraíso. No elenco você tem o Lee Taylor, Marjorie Estiano, Júlia Andrade, entre outros. Divirta-se vendo todos esses atores conhecidos da cena cultural, musical, cinematográfica e teatral nesse filme. Filme divertido, diferente, que a Monique fez em 2018, Paraíso Perdido. Que programação sensacional que nossa programadora fez. Tudo isso para vocês a partir de hoje aqui no nosso à la carte.